lá no 4º ano, quando se introduz já o descobrimento do Brasil, né, as navegações, né, a história indígena, para falar um pouquinho sobre esse processo de colonização. Então seria uma ideia trazer uma pessoa para falar com os alunos, né? E também trazer um material diversificado que os colegas trouxeram, a Mariana vai falar agora, o colega também vai mostrar. São livros, assim, não é exatamente das nossas aldeias, aqui tem o Xingu, tem outras, mas aqui são como aprender a falar o português para as escolas do Xingu. Tem atividades, todo livro. A gente vai passar para todo mundo dar uma olhada sobre diálogos também, como pedir informação, como pedir desconto, como pedir várias coisas para os alunos em si de expansão. A ideia é pegar, através desse tipo de livros aqui que são destinados à criança indígena, trazendo nessas escolas que a gente pensa temos crianças brancas, digamos assim, nos centros urbanos, e tentar diminuir esse distanciamento que há entre a nossa educação e a educação de uma criança indígena, né? Para que talvez no futuro também diminua um pouco dessa estranheza que a gente tem ao lidar com o indígena, lidar com essas sociedades, né? Então por isso esses livros, como a Mariana falou, livros que demonstram como eles têm que se esforçar, né, nesse mesmo desde pequeno, né? Aprendendo as histórias deles, nas línguas deles, e ainda no português. Né? E a questão de inserir as crianças no colégio normal, tem os livros que vão trabalhar sobre as histórias dos indígenas, várias histórias, que daí tem uma versão em português da história e uma versão na língua nativa. Daí é interessante porque insere para as crianças que não são indígenas e para as que são, né? Daí tem livro de saúde bucal, e daí trata sobre como é importante uma boa saúde bucal para poder trabalhar na tribo, para poder plantar, essas coisas. Então é bem interessante. Esses livros são materiais que existem, que estão disponíveis para a gente poder trabalhar todas futuramente. A ideia é que acaba sendo um material bem acessível e bem prático para fazer o trabalho, né? E dentro do contexto dos alunos, né? Até esse material da higiene bucal, até o desenho, as ilustrações, parecem estilografuras, tu vê que mostra bem uma aldeia. Então, o professor que está ensinando ali a higiene bucal, ele não está ensinando, não é aquele professor tradicional que está ensinando os alunos sentados em classes. Ele está sentado, então, numa roda, ensinando os alunos. Então, isso aproxima aquele aluno indígena com, né, aquele texto. Isso faz parte do dia a dia dele, né, que é o que nós precisamos trazer para o contexto do aluno, o que era o material, né, que estava faltando para as escolas indígenas e para a escola normal, que insere o aluno indígena nessa escola. Então, complementa tanto a escola, né, normal, como a escola indígena que não tinha o material apropriado, né? Mas mesmo facilitar essa inserção que a gente já percebeu pelos trabalhos que a gente apresentou e pelos nosso convidado também, que veio, que é uma inserção difícil do aluno indígena na escola regular. Então, a gente trouxe material para ver que tem como facilitar talvez esse processo. E a ideia também é que possa substituir, de repente, a maneira tradicional da gente de comemorar e de relembrar o dia do índio. Enquanto aluno, nós colocando um focar ali, isso na verdade acaba passando batido, passa uma brincadeira muitas vezes, trazendo esse tipo de livro, levando ele, né, para os alunos, realmente tentar inserir ele nesse contexto cultural indígena, talvez seja um pouco mais adequado para um dia do índio, a semana do índio, de evento escolar. Dentro dessa temática, inclusive o nosso grupo abordou aqui, a lacuna é muito grande nessa questão de produção de material. Então, embora talvez pequena diante do montante, mas vem suprir uma boa parcela dessa lacuna, né, que tem sobre material para se trabalhar isso. E a ideia então seria trazer um convidado que está chegando. E esse convidado, então, eu acho que ele está aqui, né? Ele estaria em contato com os alunos, né? Claro que nós iríamos preparar, né, como educadores, prepararíamos os alunos, conversaríamos com eles antes, né, para ser preparado uma conversa, né, para que eles tirassem as dúvidas, que fosse uma conversa bem espontânea, para que ele mostrasse também o ponto de vista dele, falasse um pouco sobre a sua realidade, para confrontar com aquelas histórias que as crianças já ouvem já há muito tempo sobre os índios, né? Sobre o dia do índio. Então, essa seria a nossa ideia de oficina com os anos iniciais.
e a vinda de um convidado. Como é que vocês trabalhariam essa prévia com os alunos? Já aqui você de certa forma já está dizendo, olha, são pretensos candidatos, a ideia é que se fosse na escola isso não teria, mas bom, aqui, o que vocês preparariam ao pessoal? Quer dizer, já deu um tom de preparação de seguinte, não estranhe se vierem com folhetinhos para tal ou qualquer outra estratégia de campanha. Mas bom, além disso, o que seria? Bom, ele já vem, então vocês já trazem. Chegou o nosso. Traz aí, produção. Sejam bem-vindos, podem entrar. Feito ali os últimos ajustes, aqui eu vou talvez apresentar algo ali. Eu queria dizer que estamos complementando hoje aquela nossa apresentação da primeira temática indígena que a gente trouxe aqui, aquele olhar brasileiro desde sempre dos indígenas, o outro sempre olhando para o indígena, e a gente pensou assim que o ideal seria nós terminarmos com um legítimo representante, né, da raça, né, fazer algo, não sei se original aqui na universidade, mas um pouco diferente, e dentro da nossa temática seria interessante trazer hoje, que é a maior referência indígena no estado do Rio Grande do Sul. Quero dizer para vocês que ele foi escolhido, ele é um caigangue por sangue, foi escolhido pelos caigangues, mas também em seminários e diálogos pelo grupo que há no Rio Grande do Sul, que é Charrua, Guarani, Caigangue e Chocré, que são os 4 remanescentes que o estado do Rio Grande do Sul tem hoje. Os Charruas estão voltando, são poucos ainda, mas estão voltando, estão voltando para o Rio Grande do Sul. Charruas muito ligado aos uruguaios. Os uruguaios cooptaram os charruas, mas houve guaranis também no Uruguai, mais que charrua, mas o Uruguai preferiu cooptar o charrua. Então, o Zaqueu, não sei se vocês conhecem ou não, o Zaqueu já está usando essa representatividade do seu povo, e essa representatividade vai estar associada a uma atividade que ter a voz, ele só vai ter uma maneira de trabalhar pelo seu povo, por todos os grupos indígenas que ainda estão no Rio Grande do Sul, que foi escolhido para ser um representante na Assembleia Legislativa do Estado. Eu posso falar nisso, ele não pode, ele será pré-candidato à Assembleia, ao Estado do Rio Grande do Sul, Assembleia Legislativa, como deputado estadual nas próximas eleições. É a única maneira dos indígenas terem, digamos assim, assento e representatividade no Parlamento Gaúcho. Se ficar só na conversa não adianta nada. Então, uma outra história que eu aprendi com o Zaqueu, já o nosso 4º ou 5º encontro juntos, é que o índio, ele tem uma ideia, nós temos uma ideia, nós fizemos todo um trabalho do outro, nossa visão sobre eles, de que os índios são, digamos assim, se afastam da realidade, eles não são muito sociáveis, essa coisa toda. E eu aprendi com o Zaqueu que isso é, ao contrário do que a gente pensa, manter a sua cultura. O índio se mantém assim para manter-se íntegro. E por isso que ele manda alguns representantes para universidades para estudar e voltar a trabalhar para as aldeias. Tá? Então não é que eles estão desassociados de uma realidade tanto cultural ou industrial do mundo moderno, não. Eles estão usando as ferramentas, alguns representantes previamente escolhidos, para vir depois trabalhar nas aldeias indígenas. Então, dentro desta realidade, o Zaqueu vai explicar que ele é
mestre em pedagogia e sociologia, um doutorando na área de educação. Trabalhou por volta de 20 anos, disse 2 décadas, com uma educação indígena de séries iniciais, e essa experiência, essa visão agora que a gente vai ter aqui. Quem estudou história soube que em determinado momento do Rio Grande do Sul houve as guerras indígenas, chamadas, e entre portugueses e espanhóis que dominavam o Rio Grande do Sul. Em determinado momento apareceu Sepete Araju e disse: pô, mas peraí, essa terra tem dono. Ele não estava nem querendo ser português, nem querendo ser espanhol. Essa terra tem dono. Ele queria dizer que essa terra tinha dono. E os representantes indígenas eram os verdadeiros donos dessa terra. E é um prazer que eu trago para vocês, então, um legítimo representante dessa dinastia, que é Zaqueu Claudino, que vai falar para vocês de toda essa experiência. Vou falar aí. Acho que é legal. Só verificar. Não, orçamento é bom. Não tem as coisas. Não tá ligado aqui, verifica. Depois, a coisa que só alguém se Espírito Santo. Prefere que fecha, que apague ali a... Só o... Vê se você consegue apagar essa sequência aqui, essa primeira. Isso aí. Pode ampliar ela ali. Bom dia. Retamin, quando eu falo Yakmahã. Yakmahã? Retamin. Vocês vão falar Retamin. Tudo bem. Yakmahã? Retamin. Então são algumas palavras que tem gangue, né? De bom dia, tudo bom. Meu nome é Zaqueu Claudino, mais conhecido como Zaqueu Caigangue. Nasci, me criei numa terra indígena, e mesmo estando aqui, próximo à grande metrópole, vivendo por aqui, eu ainda continuo morando numa aldeia indígena. Meus filhos, meus netos, nascem lá na aldeia. Estão lá, a não ser aqueles outros meus filhos que estão estudando fora, ainda estão na cidade, não estudando, mas um dia vão voltar para a aldeia lá, para retribuir o que buscaram do conhecimento científico para as nossas aldeias. Bem, eu quero trazer um pouquinho da minha trajetória educacional para vocês. Eu atualmente estou com 42 anos, vou fazer 43, já sou avô, segunda vez, com 2 netinhos, uma neta e um netinho. Quero dizer para vocês, assim, a primeira experiência de sala de aula que eu tive, com meus 13 para 14 anos de idade. Eu não sabia nem falar português. Então, foi na década de 80 ali, foi bem logo, depois que o SPI é Serviço de Proteção ao Índio, que eles implantaram então as escolas para as sociedades indígenas. Só que essa implantação dessa escola para as sociedades indígenas era para domesticar o indígena, para que o indígena fosse aos poucos sendo colocado na comunhão nacional. Deixássemos de ser indígena, de Caigangue, e tentar nos transformar igual à sociedade de vocês. Isso foi impossível, e jamais eu acredito que vai acontecer. E uma das
das marcas daquilo lá que ficou em mim é quando eu era proibido falar a minha língua. Né? Por que era proibido falar na minha língua? Porque eu não sabia nada em português. Até mesmo para pedir uma folha, um lápis, né? Não sabia pedir em português. Sabia falar só caingangue. Então, aos poucos eu fui aprendendo algumas palavras. Né? 2 anos, 1 ano depois eu estava quase dominando algumas palavras dentas. Mas assim, eu gostava mais dos intervalos do que da sala de aula. Sabe por quê? Porque no intervalo eu podia falar em caingangue com meus parentes, com meus irmãos e brincar, né, no nosso jeito caingangue. Então eu gostava mais dos intervalos do que sala de aula. E muitas vezes também não gostava muito de ir para a fila da merenda. Naquela época eles botavam nós enfileirados e cortavam todos os nossos cabelos. Nós éramos todos cabeça rapada. Porque era uma espécie de internato. Né? Então os pais, a mãe trabalhavam para o SPI, né? Um trabalho escravo que aconteceu chamado panelão. Trabalho do SPI, Serviço de Produção Índio, chamado panelão. Então, os pais ficavam o dia todo e nós ficávamos o dia todo, né, no colégio, na escola, tinha um sistema de internato. Nós chegávamos de manhã e saímos para casa da noite. Então, quando eu ia para a fila da merenda, eu não sabia pedir a merenda em português. Eu pedia na minha língua. E muitas vezes eu tive que voltar para o final da fila para tentar falar português. Então eu ficava gravando, né? Porque se eu pedisse a merenda em caingangue, eu voltava para o final da fila. E se sobrasse, eu comia. Se não sobrasse. Então, isso foi um trabalho, né? De fazer com que nós deixássemos de ser, né? De falar a nossa língua, né? O custo que custasse, né? Inclusive, né? Questão psicológica, né? Isso foi muito chocante para nós, né? E eu me recordo disso. E existia na época uma espécie de um chaveiro, né? Tipo uma almofadinha assim, que a gente colocava no pescoço, que era um tipo de castigo que eles davam, né? E aquilo, porque, né? E aí os outros, né? Caçoavam, brincavam, né? Tiravam sarro, né, de quem usava aquilo lá. Porque era sinal de que aquela pessoa que estava carregando aquilo, né, era, entendeu? Não sabia nada. E aí isso muitas vezes eu carreguei aquele chaveiro comigo, e eu também recordo, eu até me emociono às vezes quando eu começo a pensar nisso. Porque foi um trabalho, entendeu? Para deixarmos de ser mesmo o que nós somos, né? E isso, muitas vezes, né, quando eu falo para meus filhos hoje, né, eles pegam e dizem assim, então naquela época, então, era um trabalho para que deixássemos de ser totalmente de ser indígena, que era o que acontecia na época. Hoje nós temos um pouco mais de liberdade, porque nós temos alguns artigos na Constituição Federal, né, que nos ortogam para que nós podemos ter a nossa voz ativa. E também na questão da educação, tem uma LDB, que tem alguns artigos também que diz como que nós temos que fazer a nossa educação. E geralmente isso não é respeitado. Então, muitas vezes, né, nós tivemos que, às vezes, até próprios negarmos, né, de sermos aquilo que somos para tentar, né, buscar algo que não fosse nosso, mas para que nós pudéssemos incorporar aquilo e usar ao nosso favor para que nós pudéssemos, né, conquistar outros. Enfim. Então, vamos para a nossa palestra, né, que nós temos aí para começarmos, né, bater um papo. Eu trouxe um pouco da questão da memória caingangue, né, o caingangue, que é o terceiro povo indígena mais numeroso do país, é o mais numeroso entre a população, entre os jeitos meridional.
O que é urgência meridional? No país, nós temos quatro troncos, né? Nós temos o tronco G, ao qual eu pertenço, temos o tronco Tupi, ao qual os Guarani e a rua pertencem, né? O Choclen também pertence ao tronco G. Nós temos o tronco Caribe, que é mais lá para o norte, e o Aruac, que também é mais para o nordeste do país. Tá? Povo de tradição oral, né, se afirma com originário, autóctono, planético profundo, que mantém sua continuidade, sua permanência desde a origem, em tempos imemoriais. Embora ainda haja muito a conhecer, não há dúvida de que o povo caingangue tem uma história, um passado e uma cultura tão grandiosa como a de muitos outros povos. Conhecer, entender e levar a história aos mais jovens é uma prática importante de ensinar e garantir a permanência desse povo. Então, o importante, né, conhecer, né, isso foi com que me empolgou numa época, né, logo depois que eu casei, quando eu abandonei a escola. Então, a nossa cultura, né, tem a tradição de que os meninos, quando entram para a fase da vida, de transição da vida de criança para a vida adulta, né, os meninos são retirados do seio da família e levados para um incluso. Né? O incluso é um lugar onde é feito cerimoniais, rituais, né, para que os meninos fossem sendo trabalhados, né, curados espiritualmente, né, limpeza do corpo e tal, para que ele, quando ele está chegando na fase adulta já, recebendo esse título de adulto, né, ele tenha já o corpo mais leve, o espírito mais formado, né, e a partir dali ele já vai ser considerado um adulto. Né. Então as meninas também, né, quando elas chegam na fase dos 12, 13 anos, 14 anos, elas também são retiradas do seio da família, do convívio, e levadas para onde elas são ensinadas, né, pelas parteiras, pelos anciãos, pelos pajés, para que elas sejam também trabalhadas, tratadas, né, espiritualmente, corporal, para que quando elas forem apresentadas, né, a sociedade indígena possa, a caingangue possa observar e conhecer realmente que elas estão prontas para casar. Por que isso? Né? Porque quando a menina entra, né, na fase de 12, 13 anos, pela primeira vez ela vai ver que vai, né, menstruar. Né? Então essa fase é quando a gente tira elas do convívio da família, né, para que ela receba um outro tipo de tratamento de cura do corpo espiritual. Né? Então elas são levadas para um determinado espaço, né, onde nasce o sol, né, em direção aonde nasce o sol, aonde, né, também são cortados o cabelo dela. Né? Então, quando elas são apresentadas, né, na comunidade, né, no seio da comunidade, né, a aparência dela vai ser diferente, o visual, né, porque está com o cabelo cortado. Por que isso? Né? Porque isso está apresentando ela como ela está pronta para casar. Né? Quando está cortado o cabelo e tal, ela está pronta para casar. Inclusive, ela já pode ser mãe, porque ela já menstruou pela primeira vez. Então essa fase, então, acontece o casamento. Então, por trazer essa memória, porque foi nessa fase que eu, né, entrei, né, para o espiritual, onde depois, né, 2 anos depois, eu fui, né, escolhido pelo meu sogro para casar com a filha dele. Então, teve um tempo então, que eu tive que desistir da sala de aula, né, e morar com o meu sogro, porque o nosso costume é isso: quando a nossa filha casa, ela já não fica mais na nossa mão, ela vai, o filho, né? Então o filho vai morar na casa do sogro para receber um outro tipo de ensinamento, né? Do sogro, da sogra, né?
para convívio na sociedade e também formar sua própria família. Porque um tempo ele vai ser, né, vai ter a sua descendência e ele vai ser o esteio da próxima geração que está então começando. Então o sogro e a sogra para nós são pessoas tão importantes na comunidade, né, quanto os pajés e os anciãos, porque essas pessoas, o sogro e a sogra, né, elas vão te dar os primeiros passos de uma vida matrimonial, né, conjugal, que a gente vai ter na nova caminhada enquanto casal. Né. Aqui o outro lado de cá, falar em sogro e a sogra é diferente, né? Não tem respeito, né? Então, para vocês terem uma ideia diferente, né? Então lá, para nós, é a nossa base fundamental, onde então a gente começa a crescer, né? Ali com uma solidez que vai nos deixar, assim, voltado mais para o convívio do coletivo, que é onde eu vou estar morando a minha nova casa, vai ser então a casa da minha sogra. Pode passar. Então, a sociedade Caingangue, em tempos primeiros, né, realizava suas vontades, suas incertezas, que o mundo desafiava no âmbito do seu habitat, mais precisamente nas matas que ele acolhia com filhos e irmãos vindo ao mundo em épocas remotas. A sociedade Caingangue dá mais valor à palavra, à fala, pois a oralidade é usada como conceito quando não existia a escrita. Ainda hoje, a tradição oral é um dos métodos mais importantes que esse povo usa a partir da interrupção com a escrita. Porque, né, a oralidade é uma peça fundamental onde meus avós, né, os anciãos, me ensinaram e me ensinavam, né? Inclusive até hoje, quando eu vou para uma aldeia, né, onde eu encontro os velhos, né, eles já começam a falar comigo. Mas não é em qualquer espaço, né, que é feito a transmissão dos saberes, né, a partir da cultura, a partir da tradição. Né? Eles justamente são feitos, né, ao redor do fogo. E geralmente, né, deitado ao redor do fogo. Né, a disputa, né, os novos ensinamentos, os novos saberes. Por que isso? Né? Por que deitado? Né? Por que deitado? Porque nós consideramos a terra, né, como a nossa mãe. Então, deitado, né, no corpo da mãe, né, porque assim, a criança só reconhece, né, quando ela nasce a mãe, quando é tocada de pele a pele, né, esse contato, né. Então nós também somos assim, mesmo estando com uma idade, né, já a partir da transição da vida adulta, né, também com a idade, né, superior à do adulto, quando chegando quase à idade da velhice, né, nós temos esse respeito com a mãe, que nós consideramos que ela é a nossa mãe. E, portanto, nós não enxergamos nela, né, ela como uma espécie de lucro ou capital. Né? E quem enxerga sua mãe como uma espécie de capital, que ela pode gerar lucro, que ela pode gerar dinheiro, né, já não está considerando sua mãe. Então nós somos, né, com uma filosofia diferente, uma forma de interpretar, né, esse nosso jeito de ser Caingangue, né, como nós trouxemos esse saber e esse costume até hoje. Então isso ainda permanece na nossa aldeia. Né? Por que eu digo isso permanece na aldeia? Né? Porque nós ainda estamos enraizados em cima da nossa cultura, da nossa língua, né, da nossa tradição, e o mais importante, né, reconhecermos que nunca houve a escrita indígena para dizer onde está escrito, como é que
meu avô, minha avó, o ancião, tem que nos transmitir saberes, né? Então, nós temos essa certeza de que a oralidade, a fala, é o que dá mais intensidade para os nossos conhecimentos. O aprendizado acontece a partir do movimento da coletividade, enfatizando o outro, como parte legítima desse saber. Os Cangangue asseguram o modo como ensinam seus filhos, no singular e no coletivo. Eles trazem em sua memória uma das riquezas mais importantes para adaptar ao ambiente escolar, contrastando com o saber que a escola vem transmitindo para as crianças Cangangue. Enfatiza essas práticas relacionando-os ao conhecimento ocidental acadêmico que está distante dessa pedagogia da tradição oral. Então, os meus avós, os anciãos lá, eles não dão valor para esse meu título que eu tenho, né? Eu sou graduado em Sociologia, Pedagogia, sou especialista em Educação Profissional e Tecnológica, né? Sou mestre em Educação pela URGS e sou doutorando em Educação. Né? Para eles, os meus velhos lá, isso não quer dizer nada, isso é papel. Né? Isso não tem valor nenhum. O que tem valor para eles é as crianças, as mulheres, né? Os velhos e a família. Isso dá sentido de que continuarmos sendo aquilo que fomos há 15 mil anos atrás é o que ainda continuamos fazendo, que é a nossa oralidade tradicional. Por quê? Porque eu venho ainda falando uma língua indígena, né, que os livros científicos estão dizendo, né, que desde 15 mil anos atrás os povos indígenas já existem na América, né, do Sul. Então, é certo que essa língua que eu falo, ela existe mais de 15 mil anos. Né? Então, ela existe, né, a partir desse movimento. E com certeza, para vocês terem uma ideia, estamos 5 séculos no Brasil. Né? E tentaram, né, de outras formas, né, a partir da educação, a partir da escola, a partir do alimento, a partir do vestimenta, né, a partir de outros, né, outras formas, né, nos modificar e nos transformar. Né? Mas não conseguiram. E tentaram também nos exterminar dentro desses 5 séculos. Né? Agora estamos no século XXI, né? Atravessamos aí o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Eu acredito que a gente vai, né, para mais séculos e séculos. Né? Eu acredito nisso porque nós temos essa nossa questão da, né, de transmitir, né, os nossos saberes, tudo a partir da oralidade tradicional. Não tem nada escrito lá nas nossas aldeias. Tudo está condicionado nas nossas bibliotecas. Qual que é a nossas bibliotecas? Nossas bibliotecas são os velhos. Né? Os velhos, né, é que detêm todo o saber tradicional, né, da sociedade cangangue. Né? Então, quando fui questionado uma vez numa palestra lá em Minas Gerais, né, teve um professor lá que disse aqui, mas é o seguinte, a gente sabe que hoje eu estou na academia, né, na época eu estava fazendo mestrado ainda. A gente sabe que nós estamos na academia, você também está na academia, você já usa computador, você já usa celular, você usa roupa e vem de avião. Né? Tudo bem, a gente sabe disso. Eu disse, então, eu estou falando que você já está praticamente do lado de cá, está deixando de ser indígena. Ele disse, não, eu acredito que não. Porque a cultura, nenhuma cultura é estática, ela está sempre em movimento. Mesmo transformado, né, em uma outra espécie, né, de ser, né, a gente
gente vai continuar sendo sempre caingangue, né? Eu posso ser doutor, posso ser médico, posso ser um aviador, um piloto, né? E vou continuar sendo indígena. Posso ser tudo que vocês imaginarem sem deixar de ser índio. Aí eu disse assim para ele. Aí depois eu disse para ele, joguei uma pergunta para ele. Como é que alguém vem lá da Espanha, vem da Alemanha, vem do Japão, né? Vem da Itália, só porque pisou na terra de índio, né? Ele vai ser indígena? Não. Só porque pisou no Brasil, ele vai ser índio? Não. Ele vai ser o que é. Então nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio. O que importa para nós é saber falar a nossa língua, conhecer os nossos costumes. Enxergamos o envolvimento de métodos ancestrais como o simbolismo associado às marcas orgânicas, o que não corresponde ao modelo transposto da escola atual para as crianças caingangues, já que esta sociedade enfatiza o aprendizado destacado na complementariedade entre as atividades familiares e coletivas. É importante verificar que as crianças caingangues estudam numa perspectiva da continuação de sua atividade. Então, mesmo agora, nós tendo a nossa escola, né, lá nas nossas aldeias. Vocês já estiveram em alguma aldeia? Alguém de vocês? Não. Né? São Leopoldo? Aqui na São Leopoldo. Então, mesmo estando, né, não tem uma escola ali, né, mesmo tendo nossas escolas hoje, né, não é mais a escola do sistema SPI e nem da FUNAI. Agora são escolas, né, que são pensadas pelas lideranças para serem implantadas juntamente com o Estado brasileiro em território indígena. Então, a escola tem uma filosofia de ser uma escola específica e diferenciada em busca de uma qualidade. Mas que essa escola, né, ainda ela não está completamente nas nossas mãos. Né? Por quê? Porque o gestor da escola não indígena, né, que está lá na SEDUC ou na INEC, né, eles transformam a escola indígena em umas caixinhas, do jeito deles pensarem como a escola indígena deve ser. Né? Claro, respeitando o sistema cultural, linguístico, né, e o dia a dia da comunidade. Mas esse sistema curricular que é pensado pelo gestor não indígena não está muitas vezes de acordo com uma comunidade específica onde ela está inserida. Então, né, essas caixinhas feitas, né, que são feitas e dito, essa aqui é a escola de São Leopoldo, ela tem que ir lá, é difícil de trabalhar. Então, nós estamos quebrando um pouco desses paradigmas, né, dizendo que não é dessa forma que nós queremos que nossos filhos aprendam. Né? Para vocês terem uma ideia, né, falta indígena, né, com formação adequada, específica, né, no mundo do branco, né, formação específica a gente já tem lá, né, que é a partir do horário tradicional. Estou dizendo que falta uma formação a partir da academia, para que nós possamos discutir com o gestor não indígena da mesma altura. Dizer para eles que não é dessa forma que tem que ser a escola. A escola indígena ela tem que refletir, né, todos os aspectos da cultura caingangue, ou Guarani, Xoclen ou Charrua. Né? Mas isso não está acontecendo. Então, aos poucos, nós estamos, né, buscando, né, cada vez mais que o gestor da escola não indígena venha a ser inserido, né, nas comunidades indígenas para ajudar a pensar como que deve ser a escola, então, de São Leopoldo, né, da Guarita, né, e outros aldeias mais. Né? Por quê? Porque se nós temos as nossas marcas exogâmicas, né, que ela tem que ser refletida a partir do movimento. Depois que eu caso, quem que me ensina é o meu sogro, é a minha sogra, é que são meus professores. Né? Quando eu parto de uma vida de casado, são eles que são meus professores. Então, como é que eu tenho que trabalhar essa escola nova na aldeia indígena hoje?
né? Será qualquer professor de qualquer marca hipodâmica, né? Por exemplo, assim, então, por exemplo, né, eu faço parte de um clã, né, que é Camé, né, que é Euroteia, né? A minha esposa, né, ela faz parte então, eu faço parte, né, do clã Camé Euroteia. A minha esposa faz parte do Cairu, né, Reroro, né, é marca circular. Aqui é uma marca assim, tá? E é só. Porque nós temos a questão da complementariedade, né? Temos eu faço parte da marca comprida, que é a Eurotec, né? E na cultura, o meu professor e a minha professora, né, são meus sogros, né, que faz parte de um outro clã, onde eu respeito o ensinamento dele. E na escola, como é que eu tenho que ser? Essa escola aqui, realmente eu quero que ela seja na DEID, né? Uma escola ideal para o povo cangano, né? Então tem que ser as marcas opostas, porque uma complementa a outra, né? Outra coisa, os nossos casamentos só acontecem também entre essas marcas. Não tem casamento dentro, né, da própria marca. Por exemplo, eu não posso ter casado com uma indígena que faça parte do meu clã, né, e nem uma outra pessoa Cairu poderia ter casado com uma pessoa Cairu, Reror. Por quê? Né? Aí está nossos pecados alimentares. E quando ele, né, para você ver, uma coisa puxa a outra, né? Quando eu falo em pecado, eu penso em religião, né? A religião diz que existe pecado. Eles falam aqui, pecado na cabeça, isso é pecado, né? É uma boa essa história por outro lado, né? Vamos entender. Então, Cairu, né? Cairu especificamente, né? A marca circular é onde minha esposa, a Ruth, né, ela pertence a esse clã, né? Para vocês terem uma ideia, esses clãs são clãs complementares, porque nós dependemos da nossa existência um do outro, né? Dependemos um do outro. E os nossos casamentos são assim. Por quê? Porque a minha descendência vai ser Camé, Euroteia, meus filhos, né? Eu poderia também ter essa marca, né? Mesmo tendo essa marca, eu não poderia casar dentro da mesma marca, eu teria que casar com uma marca oposta. Por que é uma marca oposta? Porque nós temos nossos pecados alimentares, nossos medos da cultura, né? Da fidelidade com a cultura, é de que nossas crianças, né? Se um dia acontecer isso, né? De casar dentro da própria marca, poderá, né, nascer o fruto desse casal com uma criança com necessidades especiais. Então, né, poderá acontecer uma criança nascer com necessidades especiais. E aí, pela cultura cangana, pela nossa tradição, essas crianças são sacrificadas. Inclusive, se ela for gêmea. Então, nossos medos e nossos pecados alimentares poderá fazer isso acontecer. Então, por isso nós temos essa fidelidade, essa fidelidade com a nossa cultura de sermos, né, nossos casamentos acontecer, né, com as complementariedades que nós temos. Então, a prática que a oralidade proporciona nunca foi esquecida, pois de alguma forma ou de outra
sempre foi colocado em primeiro lugar o modo como o povo caingangue educava seus filhos e filhas. Na visão da sociedade envolvente, não se encontrou em nenhum momento na prática uma metodologia para que a escola reconheça a prática educativa indígena. Com isso, entendia-se que não havia ali nenhum processo de ensino e de aprendizagem. Para vocês terem uma ideia, como é que o gestor da escola indígena pensou sobre nós? Que as nossas práticas, né, da oralidade, na visão deles, não transmitia nada de conhecimento. Né? Isso era a visão dele. Eu estou atrapalhando lá. Né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, isso era visto, né, pelo gestor da Anvia, que nós éramos incapazes de fazer com que nossos saberes, a partir da oralidade tradicional, tivesse condição de fazer com que as nossas crianças pudessem aprender. Mas o importante para nós era fazer com que, né, nossas crianças continuassem com esse legado da cultura caingana. Fazer com que as nossas crianças pudessem fazer a continuação desse saber para, né, para seus descendentes. Inclusive, ao que eu detenho hoje, né, é o saber que os velhos passaram para mim. E muitos desses velhos já não existem mais. Então, isso é a importância que nós temos de existir na nossa memória essa questão da oralidade, que nós possa fazer com que a nossa família possa caminhar por mais muito tempo. Né? E a aprendizagem, né, da escola não indígena, pensada pelo gestor, é fazer com que a criança, né, fosse ensinada a partir da escrita, a partir do modelo ocidental que era colocado tanto para vocês e agora está chegando lá nas aldeias. Né? Então isso era um pouco meio perigoso para nós, porque para vocês terem uma ideia, como é que um governo que espanca seus professores, né, que dá-lhe pau nos diretores, né? Eu acho que foi ano retrasado, ano passado, eu vi aí, na época do governo Ieda aí, que a polícia desceu de lenha, né, cacetete dos professores. Né? Então, como é que esses professores vão transmitir conhecimento? Né? Uma vez eu estava em São Paulo, né, na Praça da República, eu tinha ido numa conferência lá, aí, num determinado momento à tarde, não estava sem fazer nada, né, não tinha nada para fazer naquele dia, aí eu fui caminhar um pouco lá, e aí eu estava na praça lá, eu estava indo em direção à praça. Aí tinha um movimento de professores, né? E nesse momento, os professores de lá se pegaram no pau com a polícia. E aí, como é que um Estado que espanca seus professores, né, que, né, amedronta, né, os diretores, professores, né, de todas as alçadas, né, vai ter uma educação específica voltada para uma determinada sociedade. Né? E como é que esses professores vão transmitir conhecimento? Né? Eles vão transmitir medo, né? Indignação. Né? Então, para nós, essa educação, esse modelo de ensino, né, um Estado brasileiro, um gestor da sociedade envolvente, leva para as escolas indígenas, para nós não é bem. O que é importante para nós, e o que nós podemos fazer, estamos fazendo agora, a partir desse ano, é fazer com que nós mesmos prepararmos a nossa comida. Porque se uma comida que é feita por alguém e levada por um determinado povo, né, a comida realmente vai fazer mal. E não estão acostumados com aquela comida. Né? Ou é muito ingrediente, ou é pouco ingrediente e tal, vai fazer mal. Então o importante é nós mesmos fazermos a nossa comida, construirmos do nosso jeito, da nossa forma, como que a nossa comida tem que ser para que ela possa nos fazer bem. Então, esse é o momento que agora nós estamos fazendo para que, né, um futuro breve nós possamos termos a gestão de nossas escolas e a gestão da escola pública indígena possa estar na nossa escola. Por isso, muitas vezes, essa luta, né, incessante que a gente vem fazendo. Né? O Venceslau, antes da nossa fala, né, ele nos apresentou aí
né, em busca de um objetivo que nós estamos pensando este ano, né? E este ano, com certeza, né, se Deus quiser, com a ajuda de cada um e cada uma que pensa numa sociedade que ainda sempre foi excluída, que está ainda à margem da sociedade envolvente, possa conseguir ter uma voz para defender o seu povo, né? Então é isso que nós estamos almejando esse ano, para que essa questão fique especificamente nas nossas mãos, para que nós possamos fazer, né, do nosso jeito a nossa escola, né, os nossos currículos, as nossas próprias práticas pedagógicas, metodologia possa estar de acordo com a nossa cultura, costume e a nossa tradição. É isso que nós queremos, né, para um futuro breve. Não havia uma sensibilidade quando a criança, ao ir junto com a sua mãe, com seu pai, na busca de matéria-prima para a confecção do artesanato. Ali a criança estava observando um conhecimento que não é transmitido em sala de aula. Ela também poderá também ter ido ao rio pescar com seu pai e lá estará dialogando sobre os saberes que a natureza nos oferece. Esses saberes não se aprendem na escola, mas sim no contato direto interpessoal, nos quais somos privilegiados no meio social. Então, esses aprendizados, né, da nossa cultura, né, por exemplo assim, a forma da nossa pesca coletiva, ou individual, né, não é ensinado em sala de aula, né? A coleta da matéria-prima para a confecção do artesanato, né, isso não é ensinado em sala de aula. Então, muitas vezes, né, os professores não indígenas, eles dão, né, o quê? Falta para as crianças, né, por não ter, né, essa sensibilidade de que as crianças, um determinado dia, foram com seus pais, né, para a mata buscar matéria-prima, mas, né, que lá estão recebendo outro tipo de ensinamento, dialogando, né, com o tempo, né, porque nós sabemos que o ano ele tem 4 estações, e dentro dessas 4 estações existem os meses, né, e nesses meses, em cada mês, tem 4 estações, 4 fases da Lua, né? E uma dessas fases são apropriadas para o corte, né, da matéria-prima. Então, a criança estará sabendo realmente como contribuir com o meio ambiente, com a natureza, para que também seja retirada de forma regrada a matéria-prima para a confecção do artesanato. Então, é nessa direção que nós queremos que a nossa escola seja hoje. Estamos a caminho disso. A partir da atitude e do olhar preconceituoso do gestor não indígena, o conhecimento do povo cangangue ficou à margem da sociedade envolvente, tornando o saber dos velhos cada vez mais sem valor, desconsiderando assim a importância de suas práticas pedagógicas. Não entendem que este povo usa de suas especialidades para ajudar sua descendência na absorção dos saberes da natureza, da cultura e da oralidade, constituindo-se em uma prática milenar própria, adquirida desde os tempos imemoriais, antes que a escola chegasse ao território cangangue. O saber, o conhecimento que os velhos detêm e transmitem para seus filhos e netos pode ser lidos através das observações e guardados na memória, que se contextualizada em um exercício social e linguístico. Não preciso ir para a escola para observar o conhecimento do meu povo. Basta estar em contato pessoal e social para que os saberes ancestrais sejam transmitidos a partir da oralidade e realmente incorporados em coletividade. O cangangue, quando se dirige às crianças, usa-se da cultura ou do costume para transmitir algo novo para ela observar. Essas informações que apresento acima dão base às experiências vividas com minha família, com minha mãe, ao me explicar que não poderia ingerir certos alimentos que um cangangue guerreiro não deve consumir quando muito novo. Mesmo que outras fontes de saberes, eu podia botar um pouquinho aqui. Quando eu falo quando
quando nós falamos com as crianças, né? O respeito que a gente tem com a criança, quando a gente vai conversar com as crianças, é no sentido de que eu tenho que me agachar para me falar com a criança, né? Para falar da mesma altura, de olho a olho, né? Por que isso, né? Porque nós acreditamos, né, num retorno para esse mundo aqui, né? Por que eu digo isso? Que nós somos um povo que acredita, né, numa especificidade assim, ó, de que o dia que eu morrer, né, mas com certeza uma outra criança retornará para cá. E muitas vezes ela pode estar, né, no meu espírito, num espírito de um ancestral ali. Então, por isso esse respeito que a gente tem com a criança e conversar com ele, né, da mesma altura, do mesmo, olhando de olho a olho, né? Porque poderá estar ali, né, um ancestral meu, né, encarnado naquela criança, né? Mesmo que outras fontes de saberes desconsiderem que os conhecimentos indígenas são inferiores na visão de quem está de fora, comparando com o saber da escola, o saber do povo indígena é a mais importante para esta sociedade. O povo caingangue tem em sua biblioteca receitos para ensinar e se orgulha do saber adquirido através do fazer, do contato social, porque para ele a simplicidade da oralidade traz a essência, é uma das mais altas sabedorias que se tem. É nesse sentido que renasce e se revitaliza os conhecimentos tradicionais, inclusive as metodologias que os velhos caingangue utilizam para nos ensinar. O saber caingangue, com a sua configuração junto às escolas indígenas, estava orientado para mostrar para o opressor que havíamos desistido de nosso bem imemorial, que são os saberes tradicionais. A escola, no entanto, serviu de base para muitos de nós. Foi uma das vias por onde permeou saberes da sociedade envolvente, que, dominado pelos próprios caingangue, com viés para entender que poderíamos observá-lo para, com isso, ao longo de um tempo, usar em favor do seu povo, né? Então, o povo caingangue teve de muitas vezes que se esconder ou se aliar com outros povos, até mesmo para se fortalecer e buscar junto de outras organizações o suporte para pôr em prática aquilo que se encontrava impregnado em sua memória, que é o pensar para estar e resistir sempre caingangue. Então, eu quero, né, compartilhar com vocês agora, né, depois dessa nossa fala aí, quero deixar esse provérbio do caingangue, né, e quero dizer para vocês, né, são tudo do curso de História, né? Não. O curso de História, ele traz um pouco da história pré-colombiana, né, que aproxima um pouquinho os povos da América, né? Então, eu quero dizer que essas breves palavras, essas breves lâminas que a gente, né, pode compartilhar junto aqui, são questões, né, em que eu trago assim, de coração para vocês. São questões, né, que realmente são questões reais, né, que observando o meu povo, né, e observando os nossos saberes, os nossos conhecimentos e a nossa cultura, eu trago para compartilhar com vocês. Bem? Eu quero agora ler isso aqui para vocês entenderem, né? Aí depois vocês lerem em português, né? Itfei que con yakto. Itpon que cab yakto kenge. Ika tom con ayakto. Ora ayakma
para nós, né, é a água do céu nosso que está fervendo. Por isso que chove, daí esquenta, daí chove. Então nós acreditamos no ser sobrenatural que é o nosso Deus. E sabe, é o mesmo Deus que vocês pensam, que é Tupé, é Tupé. Né? Uma outra questão. Uma curiosidade, esse cocá seu, ele tem que representação? O que simboliza, quem utiliza, de que é constituído? Como é que você comentaria sobre essa questão simbólica do É interessante. O nome dele, né, é Crincofia. Crincofia. Porque Crincofia, ele é uma espécie, né, do sagrado. Né? E para chegar no sagrado, né, não é qualquer pessoa que chega no sagrado. Tem que ser uma pessoa que tenha curado espiritualmente e corporalmente. E essa pessoa, como eu disse, não é qualquer pessoa. Né? Para você ter uma ideia. Tu foi na aldeia, viu algum índio com um brinco na orelha, um buraco na orelha? Não, né? Porque eu sei que ele não tem. Né? São poucos no Rio Grande do Sul que tem orelha furada. Né? Então, me parece que são 4 que tem no Rio Grande do Sul que tem orelha furada, incluindo eu. São pessoas que, né, podem participar desses eventos, além dos anciãos, né, dos pajés e das pajés. E são pessoas que são preparadas, né, para seguir esse caminho. Para vocês terem uma ideia, meu nome é Yopru, quer dizer espírito do cemitério. Então não é qualquer nome ainda. É um nome forte, né? Espírito do cemitério. Então, né, para usar isso, né, tem que ser uma pessoa preparada para que o sagrado possa também estar nessa pessoa. Né? E realmente, tem outros tipos de cocá, né, que são usados por qualquer outra pessoa, qualquer cocá, né? Esse não, esse é preparado especificamente para que eu possa usar de acordo, né, com o meu plano, com a minha marca, o camé. O teu nome também foi escolhido, foi assim, escolhido, não sei como é que eu digo também, num ritual com o pajé, enfim, que os guaranis, eu acho que tem, né, esse ritual que sentam diante da fogueira e tem as danças, também é dessa forma? Então, meu primeiro nome, eu tenho o segundo nome agora, né? Meu primeiro nome é Ken Crandor. Né? Seria Ken, né? Mas depois, né, o cara lá do cartório errou, né? É assim, ó. Né? Quem é Crandor, né? Mas hoje é um cara do cartório que estão assim, né? Chave. Chave, em inglês, né? Chave. É ou não é? É chave, né? Então, o meu nome era assim, quando eu nasci. Até a minha fase de transição da vida de criança para a vida adulta. Né? Porque nós só temos a fase de criança, adulto e podemos ser velho. Não temos adolescente, nem jovem. Podemos assim, ter assim, né? Jovens, as jovens, né? Mas para nós dizer jovem não tem, só tem criança, adulto e velho. Então no começo, quando eu, né, a minha fase de criança, né? Porque isso aqui se chama cemitério. Né? Esse nome aqui se chama cemitério.
que se chama Espírito da Mata, que é em Crandor, né? Se chama o Cemitério do Espírito da Mata. Então, um nome forte, cemitério, era o meu nome, primeiro, né? E aí agora, né, quando eu passei da vida de criança para a vida adulta, meu nome foi Yopri, que é Espírito do Cemitério. Yopri, né? E aí, como naquela época, os caras da SPI, da FUNAI, disseram que falar o português era falar bonito, falar em cangangue era falar feio, né? Ter o nome em português era um nome bonito, né? E nessa época a religião estava infiltrada lá nas aldeias, me botaram o Zaqueu. Mas ainda quando eu vou para as aldeias, né, o pessoal me chama de Yopri. Yopri, né? Regre, Kenke, Cacré, Inhaú, Caicó, me chama isso, me chama o nome. Né? Que é o espírito do cemitério. Então, e quando eu recebo esse nome, é porque ainda, quando eu nasci, eu recebi esse nome. Né? E esse nome foi trabalhado durante o tempo que eu fosse passar para vida de criança para vida adulta. Então, quando eu passo dessa fase, eu recebo um outro tipo de ensinamento, né? E participo de várias cerimônias, porque eu sou retirado do seio da minha família e do convívio da comunidade e eu sou levado para o incluso. E o incluso é onde que são preparados meninas e meninos para, né, depois dizer que estão prontos para casar. Então, recebendo outro tipo de ensinamento e tal, a gente participa dos cerimoniais, dos rituais, e então é dado outro nome, mas ligado ao nome antigo. Por exemplo, o meu nome era Cemitério, passou para Espírito do Cemitério. E tem outros pessoal que são nomes também, tem outros nomes, né? Ligado. Por isso que eu estou dizendo, não é qualquer um para receber esse nome. Tá? Então não é qualquer um para também ter a orelha furada. Tem que ter uma ligação, né, específica com a terra. Né? Porque está ligando com a terra, está ligando com o céu. E no céu é para baixo. Tá? Você muda de nome agora, Yopri, para quando ficar velho? Quando é que você fica velho? Quando eu fico velho... Quando eu fecho 2 taquaras. 2 taquaras? É, 2 taquaras. Que é o quê? Para nós, cada taquara tem 30 anos. Né? Daí sim, aí outra orelha é furada. Daí completa o ciclo. Né? Aí outra orelha é furada, completa o ciclo. Né? E aí, inclusive, se no cerimonial, né, se os pajé, né, os anciãos perceberem que eu posso ser, né, um novo pajé, eles vão decidir. Não sou eu que vou decidir. O fruto do meu trabalho é que vai dizer se eu devo e mereço ser. Mas para isso não é qualquer pessoa também. Mesmo que tenha todos os aparatos da cultura, não é qualquer pessoa. Porque ele tem que negar tudo, né? Tem que negar, né? Eu tenho que negar a família, eu tenho que negar os filhos, eu tenho que negar a esposa, né? Eu tenho que viver só para o espírito. Senão, se eu não negar o espírito, pode levar. Se não estiver ligado a mim. Uma curiosidade, bem rapidinho. Então tá, é sobre isso que eu estou falando? Não, é outra curiosidade. Sim, é só avisar que daí, por isso que eu estou falando, já não encerramos por aqui. Tá? Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso. Tá, eu também não sei se tu vai poder responder, mas enfim. Tu disseste que tu tem uma filha, isso? Sim. Tá, em relação ao casamento, digamos assim. 2 filhas. 2 filhas, tá. Em relação ao casamento, essa questão ainda é muito vivida por vocês, por exemplo, tu como pai, é tu que escolhe o noivo para tua filha, certo? Sim. Isso acontece ainda hoje? Acontece. E como é que vocês fazem isso? Como é que tu escolhe o noivo para tua filha? Como é que tu sabe que aquele cara vai ser, sei lá, feliz com ela, não sei?
Como é que é essa escolha? A seleção. Como é que é feita essa seleção? Deixa eu olhar pra ver. Então, né, essa escolha ele é feito, né, a partir, né, do que a gente começa a sentar com os velhos, né, para pensar, uma descendência paralela para a tua descendência. E aí os velhos nos ajudam a pensar. Porque, de repente, não é escolhida uma pessoa, né, aonde que eu moro para ser o marido da minha filha. Né? Eu posso, de repente, ir para um evento, né, da nossa cultura e lá escolher um rapaz, né, que possa, olhando, estar de acordo, né, com o dia a dia da minha família, né, o dia a dia, né, dos meus velhos, do meu pai, da minha mãe. Se ele estiver encaixado nisso, eu posso escolher ele para ser o marido da minha filha. Porque eu tenho que também, ele tem que se adequar a mim, porque eu vou ser uma espécie de professor dele. E a sogra dele também vai, né, também ter, né, essa autoridade para cima dele, né? Porque eles vão, o programa assim, quando eu casei, quem tinha autoridade para cima de mim era o meu sogro, né, e a minha sogra, o meu pai e a minha mãe, e os velhos. Né? Então, daqui a pouco eu vou também ter, né? De alguém. Antes todo mundo me mandava, né? E tal, né? E agora o que a gente está, né, saindo, né? Mas assim, isso é para o bem da cultura. Então, quem ajuda a escolher, né, o gênero, né, marido da minha filha, é os velhos. Né? Primeiro a gente faz uma observação primeiro, aí depois sim, a gente escolhe. Mas assim, não é chegar assim e dizer, ó, vocês vão casar e pronto. Não. Né? A gente faz os rituais de aproximação. Não é necessariamente uma fase, né? Pode ser um homem mais velho. Sim, pode ser. Eu lembro quando eu fui lá para a escola mesmo, disse para mim que às vezes eles escolhiam até pelo homem ser mais velho, pelo cuidado que ele vai ter com o menino. Isso. Então, né? Então, é isso. Uma pergunta. Porque, e se escolher, né, um noivo... Ficou satisfeita? Já esclareceu. E se for escolher um noivo para tua filha e se for fazer os rituais, né, de apresentação, se ela não gostar do noivo? Oi. Não tem escolha. Oi, não? Não tem que. Não, tem que nem do lado. Porque assim, é feito as festas comemorativas nossas, né? São feitas nossas festas comemorativas e são feitos os cerimoniais de aproximação, né? Cerimoniais de aproximação. E também é feito também as aproximações, não somente nos cerimoniais nem nos rituais, mas é feito as aproximações também nas caçadas, né? Quando a gente se reúne para caçar, os pais vêm caçar junto com a gente, e eles ficam juntos, né? Ficam ali brincando e tal, e aí vão se interessando um pelo outro, né? E aí, quando tiver uma semente, que a menina geralmente pergunta, pai, quantos anos ele tem? Então é a hora de chegar, olha, ele vai ser teu marido. Porque assim, os iguais brigam, os iguais não se servem. Vocês já viram por exemplo, a energia elétrica aí, né? Nós temos um positivo e um negativo, tem?
Os iguais dá certo, 2 positivos, vai dar o quê? Vai pegar fogo. Então, os iguais da nossa cultura, eu sou camé com camé não vai dar certo. Os iguais brigam, não se acertam. O complementar, o que é complementariedade, é o outro. Nós dependemos do outro para que a nossa etnia, né, a nossa cultura interna, ela possa continuar. Para que eu possa, né, por exemplo assim, a minha descendência continuar, né, um pai que é com marca oposta à minha, vai pedir, né, o meu filho para casar com a filha dele. Né? Eu também vou fazer isso, vice-versa. Para marca, exogama, o clã dele continuar, eu tenho que pedir, né, o filho dele para casar com a minha filha. Né? Então isso um complementa ao outro. Então é isso. Porque assim, ó, existe o ritual de aproximação, né? E também existe as nossas festas comemorativas e também as nossas atividades coletivas, né? Onde a gente vai pescar junto, caçar junto, buscar mel junto, coletar legumes e fruta todos juntos. Então é esse momento que a gente faz com que a gente se aproxima. Porque uma hora, ele ou ela, minha filha ou o meu futuro genro, eles vão se interessar e perguntar um pelo outro, né? Quantos anos ele tem, o que ele faz, né? E tal, né? Que nome ele tem. E nem vocês, o irmão ali pegou aqui lá. Porque nós não temos essa questão do ficar, né? Eu só sei o que é ficar, né? Assim, olhando assim, né? Mas na prática, não existe. Né? Existe essa seriedade, né? Porque é a continuação da descendência do outro. Eu queria só pegar a questão das datas. Está escrita uma dúvida nessa questão das datas comemorativas. Aqui, quer dizer, nas escolas, normalmente se instituiu dia 19 de abril como dia do índio. Quer dizer, como é que vocês, Caigangue, veem essa questão dessa data e o que é significativo para vocês em relação às datas? Tem alguma data em especial? Ela é marcada por um número cronológico? Como é que vocês fazem essa referência das datas comemorativas? Então a questão das datas comemorativas, né? No dia 19 de abril nós desenfeitamos nossos índios de índio. Né? Desenfeitamos os índios. Porque senão é o nosso dia. Então esse é o protesto que a gente faz nesse dia de enfeitar nossas crenças de índio. Que o nosso dia específico mesmo é lá em agosto. Então é época de comemoração mesmo, festa comemorativa em agosto. Dia 6 de agosto até o final do ano para nós é só comemoração. E antes do 6 de agosto é só trabalho, né? Trabalho. Então, do dia 6 de agosto em diante, até ali, hoje nós estipulamos uma data, né? Do dia 6 de agosto até o dia 30 de agosto, está estipulado agora, assim, que são datas específicas das nossas comemorações. Porque nós não temos números cronológicos, né? Mas nós temos, né? Nós temos aí 4 estações, né? 4 estações do ano. Né?
nós temos aí 4 estações do ano, né? E nós temos a fase, né? Outras fases, 4 estações do ano, né? E tem uma fase da estação do ano que a gente comemora, especificamente no nosso dia. Nossas festas comemorativas acontecem aqui. Por que acontece isso aqui? Porque aqui, né, é época, né, e outra que a gente comemora aqui também, ó, que é lá em março, antes, não, em janeiro. Então, por que ele começa lá em agosto? Porque nessa época existe muita floração. Vem muitos brotos novos. Os brotos, né? Os brotos das árvores, muita brotação nova. E nessa época está nascendo nossas comidas típicas. Nasce muito, né? Então, é muita fartura nesse começo de tempo. Muita fartura. Inclusive, caça está gorda, né? Peixe tem bastante, peixe está grande, né? Graúdo, né? E as brotação nova que dão essa marcação, né? Que começa então a fase de comemorar, né, as nossas comidas típicas. Então é essa época que a gente comemora então o Dia do Índio. E nesse 19 de abril que se fala, nós enfeitamos as crianças. E os brancos vão lá, os índios não, né? Mas em agosto existem nossas festas comemorativas, existem as danças específicas, as danças das mulheres, as danças das crianças, a dança dos mortos, a dança dos tatu, né, a dança dos jovens, né, dos que estão passando de vida, né, transição da vida adulta, a dança dos adultos, a dança das velhas, a dança dos velhos, a dança dos pajés, né, a dança dos peixes, tudo. Então essa é a época de comemorar, só comemoração. Então isso para nós são datas específicas e muito importantes. Ó, Bernardo. Tá. Voltando um pouco ali do assunto do casamento. Como é que é definido, tipo, a... Como é que vocês definem, tipo, uma idade? Tipo, agora eu vou escolher um marido pra mim. Tem uma idade específica que ela tem que ter pra... Eu falei antes, né? 12 anos. Não, 12 anos. Mas aí isso ela vai para um outro espaço. Daí a partir dali já começa a escolha. Sim. Tá. Então, a fase que ela pode casar é a partir dos 13, né? Que geralmente a menina começa a menstruar pela primeira vez com 13, né? Eu acredito que é isso. 13, 14, 15, né? Eu, para você ter uma ideia, eu casei quando eu tinha 16 anos. Nossa. Muito jovem. Questão mais aí. Levar esses conhecimentos da oralidade para a parte escrita, para que nós pudéssemos ter acesso a esse conhecimento de vocês? Sim. Hoje nós estamos fazendo essa parte, né? Tem questões que, por exemplo, assim, tem questões que vocês possam ter acesso. Os que não fazem parte da minha cultura vão ter acesso na escrita em português. E tem questões específicas que são nossas mesmo, para que nossa descendência tenha acesso, está sendo escrita em Caingangue. Está sendo escrita em Caingangue. Por exemplo, eu tenho 3 livros já que eu lancei, né? Se encontrar na internet, você vai encontrar. Só botar meu nome lá, bota Zaqueu Caingangue, assim vocês vão me achar em todos. Zaqueu Caingangue, tá? Assim vocês vão encontrar em todas as publicações. Então, eu tenho uma última publicação que eu fiz aí, Povos Indígenas e Educação. Né? Eu tenho um penúltimo que é a Educação Indígena em Diálogo com a Universidade. Então, ali tem algo que vocês vão ver
que vocês vão poder ter acesso. E tem dentro também, que está escrito na língua caingangue, ao qual somente os caingangue que lê e escreve vão entender. Claro que vocês, se puxarem para se alfabetizar em caingangue, também vão aprender, né? Vão ter o conhecimento. Mas esse é o cuidado que a gente teve, né? Para que tem coisas que são escritas, que são especificamente dos velhos, por exemplo, dos rituais importantes, né? De atos fúnebres, né? De rituais de sacrifícios, né? Que estão tendo cuidado para ser escrito. Mas a gente está escrevendo, aos poucos está escrevendo, mas esses vão ficar só para as aldeias indígenas. O que a gente pode publicar para fora está sendo escrito em português. Tá? Mas assim, já tem algo assim escrito, né? Não muita coisa, mas tem alguma coisinha já, assim, da nossa cultura caingangue. O Iopri, né? Iopri. Se a cultura ela é eminentemente oral, quer dizer, quando é que começa a ser desenvolvida essa cultura escrita? Porque você escreveu algumas palavras aí em caingangue e, de certa forma, a gente já percebe também a complexidade que é a escrita caingangue, né? Quer dizer, como é que surge essa tradição da escrita, já que a história mais antiga é pela oralidade, a valorização é pela oralidade? Quer dizer, como é que vocês passam também a ter um cuidado por essa questão da escrita caingangue? A educação indígena, ela é tão antiga, né? Ela é tão antiga no Brasil, né? A educação escolar indígena ela é tão antiga no Brasil, que para nós ela é muito nova, recente ainda tinha. Para vocês terem uma ideia, que os padres jesuítas, né, quando vieram ao Brasil, em 1496, já começaram a catequizar os indígenas. Os indígenas foram tão rebeldes que, né, alguns não foram catequizados. Muitos povos, né, foram inclusive dizimados, mortos por essa rebeldia de não estar na catequese, né. Então, em 1496 aí já começaram, os padres jesuítas começaram a catequizar os indígenas para escrito, né. Mas a educação indígena, especificamente caingangue, houve um trabalho piloto do Instituto of Linguistics da Alemanha, né, em convênio com a FUNAI, Fundação Nacional de Língua, na década de 70, de fazer uma escrita, né, indígena. Inclusive, 10 anos depois, eu vou para a sala de aula, né? Então, na década de 70, começa-se com os velhos a produção de escrita, né? Que é o Instituto of Linguistics da Alemanha, produzindo uma escrita indígena, né? Em contato com os mais velhos na época, né? Nessa época eu era criança, né? Não tive essa experiência, né? Mas assim, então começaram a escrever, né, o nosso idioma, né? E o nosso idioma então foi sendo escrito aos poucos por eles. Então no final da década de 70, início da década de 80, aí, então finalizaram então, a escrita caingangue, né, feita pelos alemães, né? Feita pelos alemães e também com participação da FUNAI e alguns indígenas, né, que na época estavam compreendendo um pouco a língua portuguesa, né. Na década de 80, então, era fazer com que essa escrita, como ela estava sendo difícil, né, de ser colocada na prática, né, a escola implantada pelo SPI decide, né, que então essa língua seja então neutralizada na sala de aula, ela não seja mais falada, mas que seja então falada somente em português, né. Mas com a resistência disso, houve então outro movimento, né, com o Instituto of Linguistics da Alemanha, junto com a Unicamp, São Paulo, né, começaram a produzir outra escrita. Então começaram então essa escrita, que a gente hoje domina. Então ela é tão novinha, né, no seio da comunidade indígena, que não tem nem 40 anos, né. Acho que daí a relação, né, que é isso nós estávamos falando, eu e o Venceslau, atuando diretamente com o presidente da federação, né, mas quero dizer,
que a Federação Indígena do Rio Grande do Sul, né, a qual eu presido como presidente, desde o ano passado até aqui, nós temos brigado, né, e lutado muito contra o sistema, né, da política, né, dos poderes executivos e legislativos, né, tanto estadual como municipal como federal, né, lutando aí em favor do nosso povo, o povo indígena do Rio Grande do Sul, que são o povo Caingangue, Guarani, Xoclen, Xacu, 4 povos ainda que existem no Rio Grande do Sul, e nós representamos, né, essa organização, né, pelas questões das demarcações dos nossos territórios indígenas. Soubemos que tem uma lei, né, Constituição Federal, que desde sua promulgação, né, diz lá em seu artigo, né, que em 5 anos, após a promulgação da Constituição Federal, né, em 5 anos os territórios indígenas deveriam estar todos demarcados, homologados, entregues como posse de território para as comunidades indígenas. E se passaram 26 anos e até hoje muitas de nossas terras ainda não estão homologadas, nem ao menos declarada como terra indígena. Então essa é a nossa luta incessante. Eu acredito que vocês tenham acompanhado, né, na mídia, né, nos meios de comunicação, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, de acirramento sobre as questões dos territórios indígenas, com os pequenos agricultores e com os demais influentes que não querem que essas questões sejam acertadas, né? Porque nós, indígenas e pequenos agricultores, não estamos de briga, não estamos de guerra. Quem advoga, né, pelos grandes latifundiários, né, pelos grandes agropecuaristas, é que não quer que as questões sejam resolvidas. Por isso que assim jogam pequenos contra pequenos, que são os indígenas e os pequenos agricultores. E isso, né, isso é tudo, né, mentira da mídia. A mídia faz com que também essas questões sejam aceitadas. Né? Eu quero deixar claro para vocês que vivem na cidade, né, que eu também moro próximo a Porto Alegre aqui, mas eu vivo mais no interior do estado, né, do que aqui na região. Só venho para cá quando eu venho ficar com a minha família e tal, né, quando eu não estou em compromisso, né, e acompanhar algumas questões aqui, né, em Porto Alegre. Mas assim, eu quero deixar claro isso para vocês tenham conhecimento do que a gente está fazendo, do que eu venho trabalhando com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, né, dos comandos do nosso país. Né. E muitas coisas que acontecem, a mídia distorce e entrega de forma diferente. Né, e muitos acreditam que a mídia fala, né, e realmente a gente não faz o que a mídia está fazendo. Por exemplo, tivemos semana passada uma polêmica no estado do Rio Grande do Sul todo, dizendo que alguns indígenas já deixaram de ser índios e se tornaram profissionais muito respeitados porque estudaram e vieram para o cenário da sociedade envolvida. Vocês sabem quem falou isso, né? Vocês sabem, né, quem falou. Não preciso dizer. Eu apenas tuitei para ele, né? Dizendo para ele. Viram também meu Twitter? Também viram meu Twitter, né? Como deixa de ser índio? Eu acho que vou deixar de ser índio, nem na memória, né, da minha descendência, acho que nunca vou deixar de ser índio. Porque mesmo que eu tenha morrido, né, e reencarnado para cá, eu acho que nunca queria deixar de ser índio. Mesmo que se tornasse um profissional respeitado, qualificado, não deixaria de ser índio. Né. Então isso também é chocante para alguém que faz uma mídia, né, formador de opinião, né, num estado como o nosso, faz com que os povos indígenas sejam enxergados dessa forma. Mas como a gente está atento, a gente tenta, né, perguntar ou fazer também que a polêmica também seja colocada para ele. Né. Então, quero deixar essas palavras para vocês também refletir junto com nós. Aí também
né, dizer para vocês que foi uma grande satisfação estar com vocês esta manhã, né? Não pudemos estar num outro momento que tivemos marcado, né? Quem sabe também não era para acontecer. Quem sabe era para ser depois do feriado, que está todo mundo tranquilo aqui, né? Não tinha correria, ninguém saiu da sala, né? Pelo que eu percebi, né? Então, é para acontecer hoje, assim, né? Eu queria, assim, de coração, queria, né, cumprimentar cada um e cada uma de vocês. Mas para isso eu quero uma ajuda de vocês. Eu quero que vocês se coloquem em pé para falar depois de nós estarmos sentados aqui, né? Escutando o Zaqueu Cagangue, né? Não é puxadinho, né? Vamos erguer bem o braço para cima, assim. Ergue assim, mão direita, para frente, tá? Frente. Vamos lá. Vamos lá comigo lá aqui. Um ombro esquerdo, tá? Isso. Vamos levantar o outro braço. Deixa o ombro esquerdo, deixa a mão no ombro esquerdo. Vamos lá? Vamos lá de novo. Em cima do outro ombro. Aperta bem. Esse é meu abraço e muito obrigado para você. Tá bem?